Senhoras e senhores, mais uma vez, boa tarde. Tem início, neste momento, a cerimônia de inauguração do auditório Juiz Amaury Mascaro Nascimento, espaço que passa a homenagear um dos maiores expoentes do direito do trabalho em nosso país. Para receber tão honrosa denominação, este auditório foi completamente modernizado. Seu sistema de projeção ganhou um modelo de última geração, composto por 27 monitores fixos na parede posterior do palco, garantindo ampla cobertura visual de todo o ambiente, e 4 monitores de retorno para a plateia. A transmissão agora conta com a tecnologia 4K, assegurando projeção de altíssima qualidade e a possibilidade de exibir diferentes telas de forma simultânea, adaptando-se às necessidades específicas de cada evento. A sonorização também foi aprimorada, com a instalação de 10 alto-falantes do tipo coluna, estrategicamente distribuídos, com uma tecnologia que permite cobertura controlada, clareza na reprodução da voz e alcance ampliado, sem perda de qualidade. Hoje, celebramos não apenas a entrega de um auditório renovado, mas também a memória e o legado de um mestre que marcou a doutrina, a jurisprudência e a formação de gerações de juristas. Comporão a mesa diretora Suas Excelências: o senhor presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, desembargador Valdir Florindo. O senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Fernando Antônio Torres Garcia. O senhor presidente do Comitê de Gestão Documental e Memória do TRT2, desembargador Armando Augusto Pinheiro Pires. A senhora desembargadora desta corte e filha do homenageado, Sônia Aparecida Costa Mascaro Nascimento. A senhora presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockman. A senhora diretora da Escola Judicial do TRT2, desembargadora Bianca Bastos. A senhora procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho da 2ª Região, doutora Vera Lúcia Carlos. O senhor secretário municipal de Justiça, André Lemos Jorge, representando neste ato o senhor prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. O senhor presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 2ª Região, a Amatra 2, juiz Diego Reis Massi. A senhora professora Ana Elisa Bechara, vice-diretora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E a doutora Daniela Magalhães, presidente em exercício da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Compõe ainda a extensão desta mesa o vice-presidente administrativo deste tribunal, desembargador Antero Arantes Martins, o vice-presidente judicial deste tribunal, desembargador Francisco Ferreira Jorge Neto. A corregedora regional do TRT2, desembargadora Sueli Tomé da Ponte.
O desembargador federal Marcos Moreira, representando o Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O desembargador Ronaldo Sérgio Moreira da Silva, presidente do 7º Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A senhora juíza Olga Wisniewski Fortes, diretora adjunta da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho, representando a entidade. O senhor Luiz Cláudio Costa, presidente da Record. O senhor Ronaldo Alves Vitali Perrucci, secretário municipal de Justiça do município de São Bernardo do Campo. O doutor Maurício Felberg, diretor de Relações Institucionais do IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo. E a doutora Luciana Pereira, diretora financeira da ASP, representando a Associação dos Advogados de São Paulo. A mesa pode tomar seus assentos. O senhor presidente fará agora a saudação de abertura deste evento. Senhoras e senhores, é com imensa alegria que damos início aqui a essa cerimônia de inauguração do auditório Juiz Amaury Mascaro Nascimento. Este é um momento de celebração para o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que recebe todos com grande satisfação nesta ocasião especial. Homenageamos hoje um dos maiores nomes do direito do trabalho, cuja trajetória jurídica, acadêmica e humana marcou gerações. É sempre desafiador tentar traduzir em poucas palavras, ou mesmo em apenas um vídeo, a grandiosidade da vida e da obra do professor Amaury. Ainda assim, preparamos com muito carinho uma breve homenagem audiovisual, elaborada pela Secretaria de Comunicação do Tribunal, para recordar parte do seu legado e inspiração. Eu convido todos os presentes a acompanharem esta apresentação. O Brasil tem um nome gravado com força e dedicação, professor Amaury Mascaro Nascimento, um legado construído sobre feitos notáveis. Mais de 30 livros publicados, mais de 750 palestras, aprovação em 5 concursos públicos, participação em mais de 130 bancas de concursos. Nascido em Campinas em 1932, professor Amaury Mascaro Nascimento construiu grande parte de sua vida em São Paulo. Foi onde encontrou sua grande companheira de vida, Dona Neuza Costa Nascimento, e com ela formou uma família, gerando 2 filhos que seguiram seus passos brilhantes no direito. A desembargadora Sônia Aparecida Costa Mascaro Nascimento e o advogado Marcelo Costa Mascaro Nascimento. Em São Paulo, a jornada profissional decolou, começando no jornalismo e passando pelos corredores da Faculdade de Direito da PUC. O professor Amaury foi promotor de justiça e ascendeu à magistratura em 1960, como juiz substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, onde exerceu a judicatura com dedicação por 2 décadas, tornando-se um magistrado reconhecido entre seus pares e criando uma forte conexão com o TRT2. Sua paixão pelo direito o impulsionou notavelmente para a docência na Universidade de São Paulo após a conclusão do doutorado, tendo se tornado um insigne mestre na seara trabalhista. Intervencionismo estatal e autonomia coletiva dos particulares, porque o tema é esse, que é o tema mais importante hoje nos estudos do direito do trabalho na América Latina. Tem o Estado interferindo. De outro lado, a convenção coletiva, o que nós queremos saber é se os grupos sociais podem fazer seus repasses jurídicos
independentemente da intervenção do Estado, no interesse dos próprios interlocutores sociais. Sua mente incansável nunca parou de produzir. Após a aposentadoria da magistratura, além do ofício como docente, o professor Amaury se dedicou honradamente à advocacia. No vasto campo do direito do trabalho, ele se tornou uma das maiores referências do país, um mentor para juristas de todas as gerações. Suas obras, como Iniciação ao Direito do Trabalho, Curso de Direito do Trabalho, Ordenamento Jurídico Trabalhista e Salário, são importantes referências no estudo jurídico. Acompanhando o seu tempo e atento ao futuro, o professor Amaury analisava as transformações e os desafios nas relações de trabalho, e seus ensinamentos continuam atuais para as complexas relações que surgem hoje. Desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Ora, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego, quer dizer, desde que sejam presentes aqueles elementos que nós conhecemos: continuidade, pessoalidade, subordinação, salário. Então, o material jurídico que teremos que lidar é o mesmo. Nós passamos do direito do trabalho clássico para o direito do trabalho contemporâneo. E passando para o contemporâneo, nós temos que nos habituar às novas situações que aparecem na sociedade pós-industrial, que é a sociedade de serviços, é a sociedade tecnológica, com os seus avanços, com as suas novas profissões, com as suas novas atividades econômicas. Não estranhemos tudo isso. O futuro já é o presente. E temos que nos adaptar, portanto, a esse presente que é o futuro. Todo o vasto conhecimento foi forjado com intenso trabalho e dedicação. Em 2009, o professor Amaury mostrou para a TV Justiça o impressionante acervo de sua biblioteca particular, um testemunho da sua incansável busca pelo saber. Vamos entrar na minha sala, porque dela eu guardo alguns livros que eu acho que são, para mim, da maior importância. Este livro, Noções, Nozioni di Diritto del Lavoro, de Santoro Passarelli. Santoro Passarelli significa para o direito do trabalho italiano o que significa, digamos, Susequim para o direito brasileiro. E ele escreveu há muitos anos atrás essas noções de direito do trabalho. E tratou da autonomia coletiva. Essa expressão, que pode parecer um pouco vaga, hoje é comum. Hoje é um princípio. O princípio da autonomia coletiva. O que quer dizer isso? É uma forma de mostrar a todos o pluralismo do direito. O direito não é só a lei do Estado. Há um direito que não é produzido pelo Estado. Qual é a fonte desse direito não produzido pelo Estado? É a autonomia coletiva dos particulares. E quais são os instrumentos jurídicos que dela decorrem? A Convenção Coletiva de Trabalho, o Acordo Coletivo de Trabalho e outros atos de direito privado que os particulares praticam, dentre os quais o contrato. Professor Amaury Mascaro Nascimento foi indiscutivelmente um dos maiores nomes que o direito do trabalho brasileiro já conheceu. Sua vida foi marcada por inúmeras homenagens, como o prestigioso título de professor emérito da Faculdade de Direito da USP. Em 2011, em uma sessão memorável no TRT2, o desembargador Valdir Florindo, atual presidente do tribunal, expressou seu profundo respeito e admiração pelo colega, em um discurso que ecoou a admiração de toda uma classe. E agora, sua história ganha um novo capítulo de eternidade. O auditório principal do Fórum Trabalhista Rui Barbosa, um espaço central para a justiça, receberá seu nome, Auditório Juiz Amaury Mascaro Nascimento. Homenagem que é o reconhecimento perene de uma vida dedicada com maestria a duas paixões inabaláveis. Sempre me senti, numa sala de aula, inteiramente à vontade, com os alunos, brincando, aprendendo com muitas perguntas. Eu sempre dei uma aula que foi mais dialogada do que expositiva. Porque a vida é assim uma mistura do que a gente pensa que vai ser e do acaso que às vezes acontece. E o acaso pesou muito na minha vida. E eu posso dizer que a minha vida é dividida em duas partes. Em casa, com a família, e o tempo que sobra com o direito do trabalho.
Professor Amaury Mascaro Nascimento, seu legado é imortal. Senhor presidente, registra e agradece ainda a presença nessa cerimônia das seguintes autoridades: o Dr. José Almir, presidente da subseção de Barueri da OAB, Dr. Luiz Ricardo Bertanha, presidente da OAB de São Bernardo do Campo, a senhora Aparecida Romancini, vice-presidente da OAB de Vila Prudente, Dr. Benedito Marques Baluc Filho, advogado da Federação Nacional dos Advogados, a doutora Luciana Barcelos Losbergas, advogada do IAB, Instituto de Advogados Brasileiros, Dr. Adib Kassuf Saad, secretário-geral, representando a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, a CAASP. Doutora Ana Maria Lanatovitz, conselheira do Conselho da Condição Feminina de São Paulo. Doutora Marina Santoro Franco, presidente da Comissão de Direito do Trabalho do IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo. Senhor Claudinei Tonon, presidente do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo. O senhor Wilson Roberto Ribeiro, presidente da FENAP, Federação Nacional dos Trabalhadores Aposentados e Aposentadas. O senhor Luiz Antônio Flora, representando a Federação do Comércio, o senhor Ivo Dalacqua. O senhor Marcelo Mauad, representante do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. E o senhor Marco Aurélio Coelho de Oliveira, presidente do Sintratel São Paulo, Sindicato dos Trabalhadores em Telemarketing. E, na sequência, registramos as manifestações de autoridades que, por compromissos institucionais, não puderam estar presentes nessa solenidade, mas encaminharam suas palavras de homenagem. Mensagem do ministro Alexandre Belmonte, presidente da Associação Brasileira de Direito do Trabalho, a ABDT. Professor de todos nós, Amaury Mascaro foi uma das pessoas que concretizou o direito e o processo do trabalho no Brasil. Foi presidente da ABDT, sucedendo o ministro Arnaldo Susequinde, e responsável pela difusão do direito do trabalho na academia. Paulista, professor da USP, deixou seguidores, entre eles eu próprio. Esta é uma homenagem mais do que merecida, que eterniza seu nome no tribunal onde atuou e lhe confere ainda maior envergadura. Parabenizo o TRT2 pela devida homenagem. E mensagem da ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi. Cumprimento na pessoa do presidente Valdir Florindo todos os integrantes do TRT da 2ª Região pela homenagem prestada ao saudoso professor Amaury Mascaro Nascimento. Trata-se de um imortal, não apenas por ter integrado importantes academias, mas pelo legado deixado à sociedade e à comunidade jurídica. Seus ensinamentos, expressos em livros, aulas, pareceres e sentenças, permanecem como valiosa doutrina e fonte de inesgotável sabedoria. Ouviremos agora as palavras do senhor desembargador Armando Augusto Pinheiro Pires, presidente do Comitê de Gestão Documental e Memória deste tribunal. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, a todas, os presentes neste auditório. Confesso que durante minha carreira de magistratura, nunca vi esse auditório tão lotado como hoje. Realmente, o homenageado merece, e eu cumprimento a todos pela presença. Primeiramente, eu queria cumprimentar os componentes ilustres desta seleta mesa e faço, para não alongar mais a minha fala, e faço na pessoa do nosso presidente desse tribunal, Dr. Valdir Fleury. Hoje estamos reunidos para celebrar e honrar uma pessoa que sempre foi e é fonte de inspiração para todos nós. É, sim, uma tarde de festa e tenho a certeza que, neste exato momento, o céu também está em festa.
Queria dizer que, representando o Comitê de Documentação e Memória, é com grande honra e satisfação que participo dessa cerimônia de homenagem póstuma ao colega magistrado, professor, doutor e autor Amaury Mascaro Nascimento, um dos maiores doutrinadores que o direito do trabalho brasileiro já conheceu. Esta cerimônia carrega consigo não apenas um gesto de homenagem e saudade, mas também um compromisso com a preservação da história e da memória institucional desse tribunal. Hoje celebramos e enaltecemos uma figura fundamental para o direito de trabalho brasileiro e, ao mesmo tempo, reafirmamos o papel do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na valorização de sua própria trajetória. E é dentro desse compromisso que eu destaco a atuação do Comitê Gestão Documental e Memória do TRT2, órgão colegiado responsável por orientar, propor e acompanhar ações voltadas à preservação dos documentos institucionais e do patrimônio memorial desta instituição. Esse comitê, do qual me orgulho em fazer parte, reúne servidores e magistrados igualmente envolvidos e comprometidos com a memória institucional e com as histórias das pessoas que construíram esta justiça. Mais do que tratar de arquivos e acervos, o comitê contribui para manter viva a memória institucional, promovendo o resgate de trajetórias marcantes e fortalecendo o vínculo entre o passado, presente e futuro. Na verdade, o Centro de Memória nada mais é do que uma iniciativa de desenvolver a nossa capacidade de olhar o mundo que nos envolve hoje com a percepção que isso é decorrente de um processo histórico, uma ponte histórica para se chegar ao que temos ou ao que somos hoje. Não temos dúvida disso. O que somos ou temos hoje tem um link inquebrável com o passado. Foi com esse espírito que nasceu em 2024 o projeto Pontos de Memória, uma iniciativa da Seção de Gestão de Memória voltada à valorização dos espaços físicos em nossas unidades, como este que estamos presenciando hoje. O projeto parte de uma constatação simples, porém profunda. Muitos dos nossos espaços que frequentamos diariamente carregam nomes que, com o tempo, acabam se tornando invisíveis. A proposta, então, é reverter esse apagamento silencioso, aproximando o espaço que ocupamos cotidianamente da história da pessoa homenageada. O projeto começou com a homenagem ao nosso conhecido juiz Maurício Miguel Abu Assali, falecido em 2022, no Centro de Excelência do Primeiro Grau, que recebeu um ponto de memória com quadro e a trajetória desse grande juiz. Recentemente foi realizada a homenagem ao ex-presidente desse tribunal, José Vitório Moro, no Fórum Trabalhista de Osasco, que já levava seu nome, mas foi brindado com um ponto de memória, traçando na linha do tempo parte da sua história e também voltada para a justiça do trabalho. E em comemoração aos 80 anos da biblioteca de nosso tribunal, Nebrídio Negreiros, que leva o nome da biblioteca e que foi nomeado em 1942 juiz-presidente da primeira Junta de Conciliação e Julgamento de São Paulo, junta que viria a ser ocupada pelo próprio Dr. Amaury, também foi homenageado com a instalação de quadro, foto e sua biografia. Eu quero antecipar aqui que em setembro de 2025, para os santistas, o próximo a ser homenageado será o advogado que dá nome, desde 1987, ao Fórum Trabalhista de Santos, Dr. Rafael Correia de Sampaio Filho, que, embora um pouco desconhecido da modernidade,
Foi um grande advogado, dedicado e defensor incansável dos direitos trabalhistas e da democracia brasileira. Todo esse trabalho envolvendo homenagens e projetos de pontos de memória é regulamentado de forma oficial e criteriosa pelo Ato GP2, de 13 de janeiro de 2025, que estabelece os critérios de nomeação de espaços institucionais no âmbito do TRT2, com atribuição de nomes de personalidades a imóveis e ambientes internos do tribunal. Reforça-se com isso não apenas o caráter institucional dessas homenagens, mas também o papel fundamental do Comitê de Gestão Documental e de Memória na proteção, promoção e divulgação do legado histórico do TRT de São Paulo e, com isso, a formação de sua identidade como órgão propagador da justiça e dos direitos sociais fundamentais. Foi nesse contexto e com essa consciência que surgiu a proposta brilhante e irrecusável, vinda da presidência do tribunal, na pessoa aqui do nosso desembargador Valdir Florindo, de homenagear o Dr. Amaury Mascaro Nascimento, dando seu nome a este auditório do Fórum Trabalhista Rui Barbosa, num dos maiores símbolos da justiça do trabalho paulista. A ideia, seguindo os ritos administrativos propostos pelo ato que eu mencionei, foi acolhida incontinentemente pelo Comitê de Documentação e Memória, aprovada pelo órgão especial e agora concretizada nesta solenidade. A escolha do nome não poderia ser mais justa. Aliás, o sentimento que aqui foi de verdadeiro reconhecimento e de verdadeira gratidão. Sim, gratidão por todos os ensinamentos e pensamentos oferecidos, gratidão pelo jeito humilde, generoso e simples de ser, e pela demonstração de que, depois da vida, o que sobra e permanece são as nossas obras. E por elas, as lembranças com marcas que não se apagam da nossa memória. Amaury foi um dos mais respeitados juristas na área trabalhista. Sua produção acadêmica moldou o pensamento de várias gerações de profissionais de direito. Suas obras, adotadas em faculdades de todo o país, ainda hoje são referência para estudantes, advogados, magistrados e estudiosos. Prova disso, eu vou mencionar aqui uma das muitas mensagens de gratidão pela obra bem-sucedida que recebi de colegas do tribunal e de outras pessoas também, e que tiveram o privilégio de conviver, de alguma forma, com o professor Amaury. Diz uma dessas mensagens: Amaury Mascaro do Nascimento, um bom professor ensina a matéria aos seus alunos. Um bom professor é brilhante, faz o aluno se apaixonar pela matéria que leciona. E esse foi o caso do meu estimado professor Amaury, que lecionou o direito do trabalho e processo de trabalho durante 2 anos para a minha turma. Da minha classe saíram 3 magistrados, todos do trabalho. Presto aqui esta homenagem modesta, mas sincera e muito merecida ao meu querido professor, a quem devo minha paixão pela matéria que lecionou. Assinado Ivone Toliolo, nossa colega. E é isso, gente. As obras, as boas obras em vida não se apagam. São lembradas sempre. A história está aí para demonstrar isso. E se a vida tem algum sentido, para quem acha que tem um sentido, é por aí. Queria também passar aos senhores e senhoras que, além da homenagem propriamente dita ao Dr. Amaury, tivemos atualizações de equipamentos e tecnologia que vocês podem perceber nesse espaço que os recebe. Tudo isso estimulado e necessitado para receber a realização desse evento. Assim, esse auditório, além de receber um novo e digno nome, também recebe uma importante modernização tecnológica do espaço,
com a instalação de um sistema de vídeo wall, como vocês podem ver, proporcionando mais qualidade e dinamismo aos eventos institucionais. Ações essas vindas da administração do Tribunal 2, que reforçam o cuidado com os ambientes de formação, reflexão e diálogo, algo que o homenageado tanto valorizava. Todas essas ações que eu mencionei refletem o entendimento de que a memória não deve estar restrita ao passado. Ela deve ser atualizada, partilhada e colocada em diálogo com o presente. Ao homenagear Amaury Mascaro Nascimento, o TRT2 não apenas reconhece sua contribuição extraordinária para o direito do trabalho, mas reafirma seu compromisso com a preservação do conhecimento, com o fortalecimento institucional e com a valorização das trajetórias que marcam nossa história. Que este auditório seja daqui por diante não apenas um espaço de eventos, mas um verdadeiro ponto de memória, que seu nome desperte curiosidades, inspire pesquisas e convide à reflexão sobre os fundamentos éticos, sociais e jurídicos que sustentam a justiça do trabalho. Finalizo com um agradecimento especial à família de Amaury Mascaro Nascimento, aqui representada pela colega Sônia Mascaro Nascimento, cuja generosidade permitiu que esse tributo fosse ainda mais significativo e afetivo. E agradeço também ao Comitê de Memória e todas as equipes do Tribunal envolvidas na organização desta cerimônia e das ações que a acompanham. Equipes essas sempre prontas e dispostas a atender da melhor forma o nosso tribunal e os outros também. E, por fim, eu não poderia deixar ainda de agradecer ao nosso presidente, Valdir Florindo, um verdadeiro entusiasta da construção da memória do nosso TRT, não só pela ideia do evento, mas também por não medir esforços para que tudo acontecesse como planejado. Aos componentes dessa mesa, muito obrigado por terem vindo e por terem partilhado este momento tão especial para o TRT da 2ª Região. É isso. Em seguida, ouviremos a senhora desembargadora Sônia Aparecida Costa Mascaro Nascimento, filha do homenageado. Excelentíssimo presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, desembargador Valdir Florindo. Permita-me quebrar um pouco o protocolo e chamá-lo de Valdir. Para mim, Vossa Excelência é um irmão, um dos filhos de meu pai por afinidade. Aliás, está sendo um filho para ele. Sei que toda a iniciativa foi sua, em harmonia com todos, construindo este momento para o meu pai. Muito obrigada, presidente Valdir. Receba minha profunda gratidão pelo carinho e atenção que dedicou ao meu pai ao prestar esta homenagem. Imagine, presidente, a emoção da família desse momento. Eu só posso agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de ser filha dele. É um privilégio. Não basta mais nada. Na sua pessoa, estendo meus agradecimentos a todos os membros deste tribunal. Nossa família sente-se honrada e emocionada por esta tão especial deferência.
Na pessoa de Vossa Excelência, Presidente, cumprimento todas as autoridades, instituições e associações aqui presentes, tanto da magistratura quanto da advocacia. Excelentíssima Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockman, obrigada pela presença. Não poderia esperar outra coisa de Vossa Excelência. Sempre foi amiga da família. Muito obrigada. Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Fernando Antônio Torres Garcia. É uma honra contar com a presença de Vossa Excelência, representando a magistratura paulista. Saúdo a excelentíssima desembargadora Bianca Bastos. Vou falar primeiro o seu cargo. Primeiro, por ser diretora da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. É um privilégio para mim compor a mesma turma deste tribunal, ainda mais como decana. Obrigada por estar ao seu lado, junto à 9ª turma do TRT2. Obrigada, desembargadora Bianca, pelo papel especial que teve nesse processo, ao aceitar incluir esta homenagem dentro da semana institucional, computando essas horas aos magistrados e reorganizando a programação. Muito obrigada. Saúdo igualmente meus colegas, os desembargadores Armando Augusto Pinheiro Pires e Homero Batista Mateus da Silva, por toda a dedicação aos preparativos desta solenidade. Muito obrigada a ambos. Saúdo o doutor André Lemos, representante do prefeito de São Paulo, amigo de longa data. Saúdo também os demais integrantes desta seleta mesa, as autoridades presentes, meus agradecimentos aos servidores do cerimonial e aos demais que atuaram para que esta homenagem acontecesse. Registro a presença do presidente da Record TV, Luiz Cláudio Costa. Meu pai e eu tivemos a satisfação de advogar para a emissora na gestão de Márcio Pereira à frente do jurídico. Obrigada pela presença e por essa história linda que foi do meu pai com a TV Record. Meu carinho à minha mãe, Neuza Costa Nascimento, pilar da nossa família. Ela é muito grata a Vossa Excelência, Presidente Valdir Florindo. Foi uma grande surpresa que a deixou muito feliz. Infelizmente, não pôde estar presente no dia de hoje por motivo de saúde. E um abraço especial ao meu filho, Amaury Mascaro, advogado que leva o nome do avô. Gostaria de registrar que, embora já doente e internado no hospital, meu pai gravou um vídeo para o neto, dizendo o quanto se identificavam e que não era somente pelo nome, que estava orgulhoso da sua integridade e caráter, recomendando que seguisse construindo a vida pela força do trabalho. Meu filho e todos nós da família que aqui estamos, Marcelo, os netos Luca e Catarina, seguimos, aliás, eu e o Marcelo, e o meu filho, seguimos o direito, não por imposição de meu pai, mas pelo exemplo de competência, dignidade e ética com que sempre exerceu a profissão. Agradeço a presença dos familiares aqui presentes. E agora sim, os netos Luca e Catarina. Senhoras e senhores, obrigada pela presença. Meu pai foi um homem amoroso, sereno, trabalhador e visionário. Viveu para a família e para o direito. Amava futebol, os almoços de domingo, teatro e cinema.
No Natal era sagrado, dia 25, todos reunidos na casa da minha avó Alice, diante de 2 mesas fartas, plenas de afeto. Como o marido era paciente, dedicado, sempre preocupado com o bem-estar da esposa. Como o pai educava pelo exemplo e pelo silêncio. Um olhar seu dizia mais do que 1000 palavras. Nunca levantou a mão para nós, mas conquistou nosso respeito pela integridade e coerência. Investiu em nossa educação como quem planta o futuro. Ele era quem nos levava à escola, ajudava nas lições e explicava as matérias com uma didática invejável. E dizia: não é para decorar, é para aprender. Papai era apaixonado por livros. À noite gostava de escrever. E como escrevia? Um artigo, um livro, era rapidinho, saía bem rapidamente. Mas me lembro do ruído das teclas da máquina Olivetti ecoando pela madrugada. Datilografava tão rapidamente e na madrugada que às vezes eu acordava com aquele barulho. Hoje aquele som, transbordante de saudade, vive na minha memória, como uma espécie de música que escapa do baú da memória. Meu pai começou a vida de maneira modesta, mas construiu tudo pelo estudo e pelo trabalho. Como magistrado, ele gostava muito de contar essa história, inovou quando foi diretor do fórum, ao autorizar mulheres a entrarem usando calças compridas, que era proibido naquela época. E foi além, previu muitos fatos que hoje são realidade. Ele foi um visionário. Discutiu o futuro do direito do trabalho, do direito sindical e do processo do trabalho, em 50 congressos por ele coordenados. Abordou aspectos sobre o dilema do direito do trabalho em meio às evoluções tecnológicas e a necessidade de proteção da dignidade da pessoa. O futuro chegou da maneira como ele desenhava. O futuro é hoje. Agora depende de nós, operadores do direito, definirmos os rumos das relações laborais e da justiça do trabalho, compreendendo a realidade que se transforma a cada novo dia. Meu pai tinha uma inteligência afiada e um humor doce. Gostava de observar as pessoas e contar histórias. Na infância, viveu o carinho protetor da minha avó, Alice, sua mãe. Quando adulto, ao viajar a serviço pelas juntas de conciliação e julgamento, era monitorado por ela. Preocupada com a sua segurança nas estradas, minha avó telefonava para os postos da polícia rodoviária para saber se o filho ali havia passado. Ela ficou tão conhecida dos policiais, porque ela tinha uma facilidade enorme de fazer amizades, né? Conversava, todo mundo gostava dela. E ela ficou tão conhecida dos policiais que eles passaram a telefonar espontaneamente para ela para dar notícias do meu pai. Senhora Alice, fica despreocupada, seu filho acabou de passar. Sentindo a falta da mãe após sua morte, meu pai sempre pedia para eu cantar e tocar no violão aquela música do Dominguinhos, que falta, eu só quero um xodó. Não sei quem se lembra, né? Sim, como na canção ele dizia, abre aspas, que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó, fecha aspas. Sentia a ausência do carinho de Alice, mãe que soube também ser muito sua amiga. Agora é nossa vez de cantar para ele, presidente Valdir, né? Que falta nos faz um bem, que falta nos faz um xodó. E que falta ele está fazendo? Se aqui ele estivesse,
já teria resolvido muitos dos nossos problemas. Ele foi uma voz respeitada. Minha avó Alice era professora primária, deu aula para o meu pai, inclusive foi responsável pela sua alfabetização. O meu avô, Alcides Nascimento, também professor, lecionava no ensino industrial e chegou a ser diretor da Escola Industrial Bento Quirino. Desde cedo, a educação foi a prioridade da família, ensinamento que meu pai levou pela vida toda. Adorava futebol, até mesmo por ter sido repórter esportivo. Campineiro, meu pai torcia para o Guarani, o Bugre, e se divertia com as provocações do primo Dido, Luiz Antônio Mascaro Ismânio, e sua esposa Heloísa. Fanáticos pela Ponte Preta, a conhecida Macaca, que era rival do seu time. Eles foram sempre muito próximos, na infância, na juventude e até na vida adulta. Dito, filho de Nelly, irmã da Alice, minha avó. Pai do João Paulo Ismânio, que nos brinda com sua presença, além da Heloísa. Muito obrigada, João Paulo. Muito obrigada, Heloísa. Dido hoje está lá, junto ao meu pai, torcendo por todos nós. A rivalidade era tanta que certa vez a Ponte Preta, Macaca, ganhou do Guarani o Bugre. O que fez Dido, Heloísa? Enterrou a bandeira do clube no jardim de nossa casa. Mas a revanche veio, não veio, Heloísa? Depois ele devolveu. Em outra ocasião, Dido e Heloísa passaram um fax para Brasília, ao Ministério do Trabalho, quando meu pai foi chefe da consultoria jurídica, e ele foi constituinte também naquela época, para informar que, abre aspas, o que estava escrito no fax, o Bugre estava apanhando, fecha aspas. A mensagem acionou a polícia, pois pensaram referir-se a uma ameaça. Foi a maior confusão dentro do Ministério do Trabalho. Meu pai foi chamado para dar explicações e tudo acabou em muita risada. Foi uma amizade gostosa que ele teve durante a sua vida. Obrigada pela amizade, João Paulo e Heloísa. Quero contar aqui como o amor pelo futebol foi determinante na vida profissional de meu pai. Ainda muito jovem, estudava no Colégio Cesário Mota. Arrumou um emprego como locutor de serviço de alto-falante do Largo do Rosário, local de encontro das famílias de Campinas, ele era campineiro. Logo passou a produzir os programas esportivos da Rádio Educadora. Em 1951, a família mudou-se para São Paulo. Meu pai continuou os estudos no tradicional Instituto Caetano de Campos e conseguiu um emprego na Rádio Tupi. Iniciou sua vida profissional no jornalismo como repórter de campo. Tem outra façanha dele também naquela época, porque ele era tocador de gaita e se apresentava nas redes, a Rede Tupi daquela época, e se apresentava junto com um amigo. Ele gostava de contar essa história, porque o amigo era tão baixinho que precisava colocar um caixote para que eles ficassem da mesma altura. E assim ambos apresentavam o seu show de gaita. Foi o interesse pelo jornalismo esportivo que o levou a prestar vestibular para a Faculdade de Direito da Pontifícia Católica, a PUC, de São Paulo. Como na época não havia curso de jornalismo, ele escolheu uma área de conhecimento que lhe parecia útil para seu trabalho na imprensa. Além das emissoras e jornais, os diários associados de Assis Chateaubriand, ele trabalhou na Última Hora de Samuel Weiner, na qual escreveu matéria noticiando a chegada
de um jovem e promissor jogador do Santos Futebol Clube. Para ilustrar a notícia, esse promissor jogador ainda não tinha assinado o contrato, mas para ilustrar a notícia, com uma foto, pediu para o garoto fingir que estava assinando um contrato, e assim ele assinou um papel em branco. O nome do menino era apenas Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, e meu pai foi o primeiro jornalista a entrevistar aquele que se tornaria o rei, o atleta do século. Ele sempre contava essas histórias com muito orgulho e muita satisfação. O amor pelo futebol acabou dando ao Brasil um grande jurista. Também foi um dos fatores que sempre expressaram muito bem a alegria e a boa convivência da numerosa família de minha avó Alice Mascaro. São 9 irmãos, todos com filhos. Gosto de lembrar também os relatos de como meu pai conheceu minha mãe. Ele atuava como promotor em Guararapes, já tinha feito direito, abriu um escritório de advocacia, dizia ele, como não tinha cliente, prestou concurso. Foi ser promotor e foi enviado para Guararapes, na Noroeste Paulista. Em Araçatuba, a maior cidade próxima, eles começaram a flertar e namoraram. Namoravam no jardim. E se apaixonou, na época, pela Miss Noroeste, que era a esposa dele. Ao pedir sua mão em casamento para meu avô, ouviu dele um aviso bem-humorado. Abre aspas. Autorizo, mas preciso que saiba. Ela tem 200 pares de sapato. Fecha aspas. São muitas histórias entre a família, né, que me lembro. Aliás, me lembro de uma delas. Marcelo também deve lembrar. Eu lembro do dia em que meu pai, estressado pelo trabalho, tomou, sem perceber, 2 comprimidos de dormonide e adormeceu sentado. Preocupados, chamamos, empurramos, batemos e ele não respondia. Levamos ao pronto-socorro. Chegando no pronto-socorro, a pessoa que estava em casa telefonou e disse: olha, acabei de encontrar em cima da mesa da copa uma cartelinha de dormonide. Assim avisamos o médico, que prontamente deu o antídoto para ele. Ao despertar, cercado pela família, ouviu nossa explicação e respondeu, abre aspas, que gente maluca, por que não me deixaram dormir? Ele era sempre bem-humorado, seja qual fosse a ocasião e a situação. Meu pai tinha humildade imensa, recusou 2 convites para ser ministro do Trabalho. Era também religioso, católico, recebia padres e bispos em casa. Mas estudava também física quântica e dizia que, abre aspas, tudo vem de cima e está dentro de nós, fecha aspas. Foi um pai presente, marido amoroso e homem íntegro. Acima de tudo, um grande exemplo para todos nós. Ele personificava a frase atribuída ao pensador Confúcio, abre aspas, a palavra convence, mas o exemplo arrasta, fecha aspas. Tal certeza vai além de nossa família, está igualmente nos muitos alunos que teve e que o respeitam e o admiram. Me lembro quando ingressou na USP pelo Departamento de Filosofia do Direito, tendo sido assistente de Miguel Reale Pai. Ali ele escreveu um livro de filosofia do direito. Nós estamos relembrando isso hoje. E ele gostava de dizer, porque era sempre muito bem-humorado, que era a única matéria onde tinha vaga na USP. Ninguém queria.
Ele falou, é ali mesmo que eu vou entrar. Então, ele gostava desses desafios, o que foi muito bom para a carreira profissional dele. Depois, foi aconselhado a desbravar o direito do trabalho. E assim seguiu sua missão. Desbravou não só o direito do trabalho, mas o direito sindical, e ele foi um marco para o direito sindical. Assim me disseram os meus amigos sindicalistas aqui presentes hoje. Eu fui aluna dele, assim como vários desembargadores deste tribunal. Tenho certeza que esses alunos tinham e seguem tendo em Amaury Mascaro Nascimento uma referência não apenas no direito do trabalho, mas na vida, pela pessoa que ele era. Prezadas e prezados desembargadores, magistradas, magistrados, senhoras e senhores, permitam-me compartilhar algo muito especial para mim. Durante algum tempo, quando me tornei desembargadora do trabalho, usei a mesma toga que foi do meu pai. Não me importava que ficasse grande. Para mim, o traje era um abraço pleno de afeto. Era história, era memória, era saudade e era amor. Mas era, acima de tudo, a responsabilidade do cargo e das decisões. Pois bem, essa toga, junto com móveis e objetos pessoais do meu pai, compõe agora o acervo de um memorial integrado a este auditório, para que sua vida, suas obras e seus valores sigam nos inspirando. Presidente Valdir, sinto que ele está aqui presente entre nós, sorrindo, orgulhoso, feliz com Vossa Excelência, que está sendo não só um grande amigo, um filho para ele. Gratidão, presidente Valdir. Gratidão aos demais magistrados, muito agradecida a todos. Meu pai nasceu para brilhar. Sua luz acende-se mais uma vez nesse auditório que leva o seu nome. Que ela continue iluminando todos nós, nos respeito à verdade, aos direitos de contratante e contratados. Finalizando, recebam o eterno reconhecimento e carinho de toda a nossa família. Muito obrigada, presidente Valdir, e muito obrigada pela presença de todos. Melhor assim, de coração. Não é? Nossa, a gente lembra. Né? Ou então, mas a gente olha. Né? E, neste momento, o senhor presidente, juntamente com a desembargadora Sônia Mascaro Nascimento e o desembargador Armando Pires, procederá ao ato de descerramento da placa inaugural deste auditório. De costas para você um pouco. Força.
E, na sequência, nós acompanharemos a exibição de uma mensagem em vídeo encaminhada pelo ministro Aloísio Correia da Veiga, presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que tinha presença confirmada, mas por questões de agenda, de última hora, permaneceu em Brasília. Senhores, cumprimento a todos. Em nome do presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, desembargador Valdir Florindo, cumprimento todos os desembargadores, desembargadoras, que hoje se reúnem para justamente homenagear um ícone do direito do trabalho no Brasil. Em nosso país, temos a honra de contar com juristas de escola. O direito do trabalho não fica à parte disso. Nós tivemos, desde o seu início, formação, a convivência de pessoas expoentes do direito e que fizeram o direito do trabalho no Brasil. Susequinde, Délio Maranhão, Segadas Viana, todos eles homenageados justamente. O juiz Amaury Mascaro Nascimento, nosso mestre, aquele que foi uma referência no direito do trabalho no Brasil, faltava, o reconhecimento, a imortalização dele nesse cenário tão importante que é o direito do trabalho no Brasil. Sua Excelência, que eu tive o privilégio de conhecer, ser contemporâneo, conviver com ele, é um significado para todos nós. É um mestre. E o mestre, ele transcende a eternidade. Porque no mestre nós temos um momento histórico da vida. A referência, a reflexão, enfim, o nosso alcance, o nosso avanço. Conheci o juiz Amaury Mascaro Nascimento numa situação que ninguém esquece, a prova oral do concurso para o juiz de trabalho substituto, que fiz no ano de 1981 no TRT da 1ª Região. A banca examinadora era composta por Evaristo Moraes Filho, Amaury Mascaro Nascimento e Fernando Piragibe. Era algo assim que deixava num temor todos os candidatos à prova oral do concurso. A dignidade, a postura, a tranquilidade de Sua Excelência deu para todos nós a garantia de poder discorrer na prova oral sem aquele temor pelo nome e porque eles representavam. Sua Excelência, o juiz Amaury Mascaro Nascimento, é uma referência. Tive convivência com ele também na Academia Brasileira de Direito do Trabalho, confrade, e naturalmente inspirado sempre nas suas colocações, nas suas lições, nos seus livros, com a facilidade que tinha de escrever, com a facilidade que tinha de transmitir o ensinamento indispensável a toda e qualquer questão que era submetida, sendo, para a época, alguém que realmente mudou a história e contribuiu para a formação do direito do trabalho no Brasil, para a manutenção não só da origem, mas, sobretudo, da atualidade e da importância do direito do trabalho. O mestre precisava e necessitava ser reverenciado desta forma. Em boa hora, o presidente, desembargador Valdir Florindo, reconhece e atribui o nome do auditório juiz Amaury Mascaro Nascimento. A sua imortalidade há que ser reverenciada por todos nós.
que esse dia seja de fato o respeito e a memória de um ícone que transformou o direito do trabalho e ainda é referência para todos nós. Parabéns ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. E, infelizmente, não pude estar presente presencialmente, estou por videoconferência, mas revelando toda a minha satisfação, toda a minha alegria e a honra de poder conviver com esse momento. Muito obrigado, que essa sala permaneça para gerações futuras o reconhecimento de um jurista, de um mestre. Obrigado. Ouviremos agora o pronunciamento do senhor presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, desembargador Valdir Florindo. Nossa, um jazz ali. Festa. Uou. Tá boa a música. Era uma vez, há muito tempo atrás, talvez numa outra galáxia, havia um jovem estudante que cursava a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e que soube que um grande professor de direito do trabalho iria fazer uma palestra no auditório da faculdade. Aquele jovem inscreveu-se rapidamente e aguardou aquela noite da palestra. O professor famoso era Amaury Mascaro Nascimento. Era o ano de 1984 e os registros apontam que o professor Amaury Mascaro, à época, era juiz do trabalho aqui na capital e já catedrático na Universidade de São Paulo. Aquele jovem aguardou ansiosamente essa noite e ficou após a palestra aguardando também para colher um autógrafo no livro de iniciação no direito do trabalho do importante professor. Mas os registros apontam também que o professor Amaury foi muito assediado depois da palestra, pelo brilhantismo da sua participação. E aquele jovem conseguiu chegar perto dele e teria pedido: professor Amaury, o senhor poderia dar um autógrafo no seu livro de iniciação no direito do trabalho? E ele então virou para o jovem e disse: claro, meu jovem, como é o seu nome? E o jovem respondeu: professor Amaury, meu nome é Valdir Florindo. Pois é, eu consegui um autógrafo do professor Amaury no ano de 1984, em São Bernardo do Campo, no seu livro de iniciação no direito do trabalho. E depois ele me disse rapidamente: meu jovem, eu faço muito gosto que você vá longe. Sabe, este é um importante momento que eu eternizei. Tenho guardado esta boa lembrança e inaugurar esse auditório, juiz Amaury Mascaro Nascimento, com tantos magistrados presentes, advogados, professores, autoridades, servidores, alunos, representantes da sociedade civil, vocês não imaginam a minha alegria, a minha honra. Este é o momento com o mestre. Todos temos um momento importante registrado na memória com o professor Amaury. E precisamos registrá-lo aqui nesta oportunidade. Falarei desse assunto mais à frente. Mas nesse instante eu dirijo meus cumprimentos às autoridades que integram essa mesa de honra. E preciso dizer inicialmente que o nosso tribunal adotou o pacto de linguagem simples do CNJ, o que nos desobriga a passar novamente a nominata. Mas essa não é uma sessão ou um simples evento. É um evento de alta importância e basta ver a qualidade dos integrantes dessa mesa de honra. E todas as senhoras e senhores aqui presentes. Portanto, não irei economizar para cumprimentos à mesa. O tempo foi feito para ser gasto, vamos fazê-lo aqui de modo adequado.
o senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, que muito nos honra com a presença, presidente do Comitê de Gestão Documental em Memória do TRT2, o desembargador Armando Augusto Pinheiro Pires, a senhora desembargadora desta corte, a filha do homenageado, Sônia Aparecida Costa Mascaro Nascimento, a senhora presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, desembargadora Ana Paula Peregrina Lockman, a senhora diretora da Escola Judicial do TRT2, desembargadora Bianca Bastos, a senhora procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho da 2ª Região, doutora Vera Lúcia Carlos, o senhor secretário municipal de Justiça, André Lemos Jorge, representando neste ato o senhor prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o senhor presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 2ª Região, a Matra 2, o juiz Diego Reis Massi, a senhora professora Ana Elisa Bechara, vice-diretora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a doutora Daniela Magalhães, presidente em exercício da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Caríssimas autoridades, familiares e convidados, senhoras e senhores. O homenageado de hoje, com o nome para esse auditório, é o insigne juiz e professor Amaury Mascaro Nascimento. Indubitavelmente, uma das figuras mais representativas do direito do trabalho do século XX, desde sempre e até os tempos atuais. Amaury Mascaro Nascimento. O nome em si já impõe. No início dos anos 30, diante de uma forte turbulência política em nosso país, com os bombardeios e ataques da tropa do Dr. Getúlio, afetando especialmente São Paulo, nasce, da cidade de Campinas, no bairro de Botafogo, o menino Amaury. Filho de Alcides Nascimento e Alice Mascaro Nascimento. Do pai herdou o sobrenome Nascimento e da mãe herdou o sobrenome Mascaro, e Amaury Mascaro Nascimento. Contribuiu sempre com sua imensa cultura e seu profundo conhecimento da ciência do direito para o desenvolvimento das relações de trabalho, tendo escrito muitos livros de fama até universal, posto que era profundamente conhecido em outros continentes. Poucos escritores emitiram conceitos e estudos tão elevados sobre o direito do trabalho como o professor Amaury. A elevação de suas ideias inspirou muitos de seus alunos que hoje são profissionais de altíssimo nível e que o têm em alta consideração. E muitos deles estão aqui, neste auditório, nesse momento, que nos honra muito e também honra ao próprio professor. Amaury Mascaro, dia após dia, estudou profundamente no nosso direito, a ponto de afirmar por inúmeras vezes, de modo contundente, que o direito do trabalho é um instrumento de civilização. Mas isso não bastava. Sempre se interessou para a solução dos problemas da justiça do trabalho, que como magistrado integrou honrosamente. Sempre houve razão para preocupar-se, posto que o objetivo era bem instrumentalizar o direito laboral. Do contrário, seria o mesmo que sino sem badalo. Em verdade, poucas vezes um cientista do direito interpretou com tanta perfeição e profundamente o espírito do direito laboral. Ele reunia inspiração e compreensão inteiramente amadurecida e extremamente bem informada do desenvolvimento do ambiente de trabalho. O seu grande amigo e ministro Arnaldo Lopes Subsequinte, um gigante do nosso direito do trabalho, um dos arquitetos da nossa consolidação, em importante depoimento, quando convida Amaury para assumir a presidência da então Academia Nacional de Direito do Trabalho, declara: um dos mais notáveis conhecedores do direito do trabalho em língua latina. Palavras do Subsequinte. Senhoras e senhores, vejam a mensagem do professor Amaury Mascaro, enviada por e-mail em data de 13 de outubro de 2011, às 15h12. Desembargador Valdir Florindo, reitero os meus agradecimentos pela gentileza das amáveis palavras que foram pronunciadas a meu respeito por ocasião da homenagem no TRT de São Paulo.
Foram frutos da sua amabilidade e sei que não as mereço, mas as aceito como uma demonstração de amizade e de carinho do prezado amigo. O relato a respeito da minha vida profissional está perfeito. Gostaria que me enviasse uma cópia do mesmo para que eu possa guardá-lo entre as minhas coisas mais bem cuidadas. Recebo o fraterno abraço de Amaury Mascaro Nascimento. Foi assim que o grande mestre Amaury, em um e-mail, me agradeceu e pediu discurso na íntegra, depois de receber uma homenagem do TRT2 em sessão plenária na tarde de 3 de outubro de 2011. Isso para confirmar de vez que todos nós temos uma história, um momento, uma passagem que envolve o professor Amaury e que nos marcou ao longo de nossa trajetória. Preciso dizer que são muitos os momentos que vivenciei como professor. Muitos. Teremos, a partir de agora, no site do tribunal, a história desse auditório Juiz Amaury Mascaro Nascimento, com o registro desta tarde, desses momentos e da história de cada uma das senhoras e senhores com ele. Isso ficará guardado e comporá ao acervo de memória do nosso tribunal. E por isso gostaria que nos encaminhassem suas histórias com o professor Amaury. Seja de áudio ou escrita, tudo ficará devidamente guardado, com carinho e agradecimento, compondo assim a história da Justiça do Trabalho e do TRT2 com o professor Amaury Mascaro Nascimento. Esse registro despertará a atenção de muitos para a existência do auditório e o desejo de ir mais fundo no estudo do direito do trabalho e na presença dinâmica e ainda atual da história de vida do professor Amaury, que empresta o nome a este auditório nesses nossos dias e seguirá nos inspirando. Temos disponibilizado nos monitores do auditório um QR Code que direciona a um link onde será possível fazer um envio do arquivo de memória. E, a partir de hoje, um link no site do tribunal. Encaminhem as memórias, os momentos eternizados com o professor Amaury. Amaury foi um extraordinário professor. E o ápice da sua carreira aconteceu em 2009, quando a douta congregação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na sessão que ocorreu em 25/6 de 2009, aprova a concessão do importante título de professor emérito ao professor Amaury Mascaro Nascimento. Título raríssimo. Durante a sessão solene e emocionante de entrega do título de professor emérito, que aconteceu no Salão Nobre da Faculdade de Direito, na manhã de 21 de outubro de 2009, replena de autoridades, professores, personalidades, advogados, amigos, familiares, alunos, admiradores, todos participando daquele momento ímpar de consagração na vida do importante mestre daquela ciência. E todos ainda ávidos por ouvi-lo, quando então homenageado no seu discurso, carregado de emoção, afirma que é uma grande alegria para mim ser incluído entre os professores eméritos dessa faculdade e figurar para sempre ao lado das destacadas personalidades que compõem esse seleto quadro do qual nunca pensei em participar. Sempre fui apenas um professor de trabalho sem maiores pretensões. Imagino se tivesse mais pretensões. E mais adiante lança para os presentes reflexões que vão além do simples direito e ultrapassa a esfera da ciência, revelando o seu cultivo pela filosofia, quando afirma: o processo judicial é o locus dos conflitos. Nele está presente a patologia do mundo vivo. A mitologia é o sopro de esperança pela justiça social. O magistério é o locus do pensamento reflexivo. Palavras de Amaury. E ao final, e que ninguém se engane, uma nota de reconhecimento à faculdade e um registro sincero do professor Amaury, digno de entrar nos anais históricos daquela instituição, de quem conseguiu tudo com simplicidade e através de muito trabalho. Vejam só um fragmento dessa sua fala. Permita-me encerrar dizendo que os momentos mais descontraídos que passei foram na sala de aula. A homenagem mais importante que recebi é esta. A maior herança cultural que herdei é desta faculdade. O que dizer também do Fórum Trabalhista Juiz Amaury Mascaro Nascimento em Araçatuba, desde 1994?
homenagem no TRT-15, Campinas, eternizou-se. A Sala da Mata 2, no Fórum Regional do Trabalho da Zona Leste dessa cidade de São Paulo, possui o nome, né, Juiz Diego? Possui o nome de Sala Amaury Mascaro Nascimento, desde 3 de outubro de 2014. Uma bela homenagem. O seu comprometimento com as questões sociais e a defesa dos seus escritos contribuíram inexoravelmente para o aperfeiçoamento do direito do trabalho em momentos importantes da nossa história. Surpreendente o fato de que o professor Amaury possuía uma aptidão para produzir textos que correspondiam às necessidades e interesses concretos de cada momento jurídico. Este prazer que sempre revelou no seu ofício aperfeiçoou todo o conjunto de sua obra. Todo. Enfim, vale aqui citar a afirmação de Joseph Russ. Leva tempo para alguém ser bem-sucedido porque o êxito não é mais do que a recompensa natural pelo tempo gasto em fazer algo direito. Amaury era dono de uma antena capaz de captar todas as necessidades e sensibilidades do ambiente laboral. Respirava vida, dinamismo, possuía o vírus da curiosidade. Sempre nos alertou sobre a importância e o avanço do direito. E sempre atento à realidade e à sua preocupante efetividade, passando ali para a importante era dos direitos, né, de Norberto Bobbio. A teoria tridimensional do direito é esta concepção absolutamente revolucionária e inovadora de se abordar as questões da ciência jurídica, composta de fato, valor e norma, até a era da concreção, concretude, ou mesmo como nos adverte o saudoso mestre, concretitude, essas duas últimas de Miguel Reale. Por ocasião de sua conferência na abertura do segundo dia do Congresso Internacional de Direito do Trabalho, realizado em agosto de 2011, pela Academia Brasileira de Direito do Trabalho, no Hotel Maxud Plaza, em São Paulo, e eu presidi esta conferência, tenho lembrança disso, com a plateia atenta, o professor Amaury discorreu sobre as centrais sindicais e os rumos do sindicalismo brasileiro, e seriamente advertiu as autoridades responsáveis pela elaboração de leis em nosso país. Isso em decorrência da ausência de projetos e insucesso de muitos outros, afirmando que quase nada avançamos nos últimos anos. Afirmando também que não podemos olhar para o direito como se fosse algo imóvel, posto que o direito não é estático. Mas advertiu, fez uma advertência, advertiu a plateia que naquele momento o mais importante mesmo era descobrirmos quem matou Salomão Ayala. Mas isso a teledramaturgia nos revelou no último capítulo da novela O Astro, no ano de 1978. Quem matou Salomão Ayala foi Felipe, amante de sua esposa Clô. Que trama, hein? Bom, coisas de Janete Claire. Vamos deixar de lado. No início dos anos 60, Amaury Mascaro Nascimento ingressou na magistratura brasileira como juiz de trabalho na Justiça do Trabalho da Segunda Região, que abrangia o estado de São Paulo, Paraná e Mato Grosso. Atuou como juiz substituto em várias cidades do interior de São Paulo. Foi ser juiz em Mato Grosso, na cidade de Corumbá. Para ser juiz titular, já em Cuiabá, ele aguardou um ano para sair a sua nomeação. Numa entrevista, o professor Amaury conta como ocorreu esse fato e o porquê. E o porquê da demora de sua nomeação à época. São suas palavras. Na época, vivíamos um governo de ditadura forte. Um dia fui chamado para comparecer ao SNI e lá fui atendido por um civil que eu supunha tivesse alguma relação com a minha nomeação. O civil que me atendeu me disse que não havia saído a minha nomeação porque faltavam informações referentes a mim. O senhor pode ficar certo de que as referências que tenho para dar sobre mim são as melhores possíveis. E ele riu, e eu também ri, e depois fomos tomar um café. Depois de uma semana, o então presidente Castelo Branco assina a minha nomeação. Na verdade, faltavam referências minhas sobre mim mesmo. Palavras de Amaury. Logo foi removido para Londrina, onde ficou 1 ano e 2 meses. Removido para Santo André, onde ficou 1 mês. Abriu-se a vaga, então, da primeira junta de conciliação e julgamento de São Paulo, onde permaneceria. Foi convocado para atuar em segunda instância como juiz do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo,
aposentou-se como magistrado no ano de 1983. Amaury Mascaro foi um excepcional magistrado do trabalho. Sua história de vida e trajetória profissional revela-nos fatos e situações pitorescas e inimagináveis. Corria uma lenda muito romântica, conhecida como a lenda do juiz de paz. Conta-nos a lenda de que em algum lugar do passado, sabe-se lá quando, um juiz do trabalho chamado Amaury, e o nome aqui é fictício, claro, fictício, e qualquer semelhança é mera coincidência. Esse juiz, ele presidia uma audiência de conciliação e julgamento na região sudeste. Apregoadas as partes, entra um senhor italiano, bem vestido de colete. Pensou-se o juiz tratar-se do empregador, mas não, era o próprio reclamante. Na sequência, a proprietária de um buffet, humilde, com os olhos arregalados. Tratava-se de um buffet que tinha na própria residência, fazendo doce para festas de casamento. O reclamante fazia de tudo, era uma espécie de quebra-galho. Afirmara que trabalhou sem registro por 7 anos e daí a razão da reclamação. Na sequência, e cumprida a legislação, a tradicional pergunta: há possibilidade de acordo? Ela então oferece 80% do que havia pedido, do que ele havia pedido. Indagado, ele disse que não aceitaria. Oferece então 85% e novamente não aceita. Ofertou então 90% do valor pedido. E ele se levantou e o juiz então perguntou-lhe: o que o senhor quer então? Ele então falou: Eminência, eu sou calabrese e não minto. Vim aqui porque o que eu quero é casar com esta mulher. O juiz, então, diante daquela situação, e com todos os advogados aguardando o que ele iria dizer, o que iria fazer, dirige-se a ela e pergunta: a senhora aceita? E eis que ela responde, olha só a resposta dela: só se ele me prometer que não bebe mais. Então imagine a felicidade estampada no rosto do calabrese naquele momento. O juiz então pediu aos dois que se aproximassem de sua mesa, e então pegou um na mão do outro e saíram como dois namorados apaixonados, e o juiz arquivou aquele processo. Naquele dia o magistrado sentiu-se muito bem, como um bom juiz do trabalho, um bom juiz de paz, e ficou conhecido nas redondezas como o melhor juiz de paz daquela paróquia, o juiz casamenteiro. Mas a lenda para aqui, pois desse dia em diante não se ouviu mais falar daquele casal. Mas suspeito que aquele juiz casamenteiro foi convidado pelo casal para a cerimônia de casamento. Talvez, quem sabe, ele foi convidado para ser padrinho. Bem, mas isso nunca ficaremos sabendo, pois a lenda... Talvez ficaremos sabendo. Talvez a família saiba, um dia nos conte. Que história, né? É possível notar a sensibilidade do juiz Amaury neste episódio, procurando sempre a aproximação, o melhor ponto de contato entre as partes e o centro de interesse, de maneira a nos revelar que nem todos os problemas que chegam para a justiça são jurídicos. Às vezes o que está posto é um sonho, um desejo, uma paixão mesmo. Amaury Mascaro foi um excelente advogado, honrou também esta profissão e destacou-se. Algo havia na figura do mestre que impunha respeito e prendia a atenção. Suas palavras ativavam a admiração reverente dos alunos e colegas que os ouviam, uma vez que poucos falavam com sua autoridade. Amaury era um homem simples, afastado do luxo e da posição de destaque. Viveu com simplicidade, porém liderando e formando uma geração de juristas que estão aqui, neste auditório. Amaury era gigante e humilde ao mesmo tempo. Sempre se pronunciou de modo corajoso. Quem conheceu ele sabe disso. E como dizia Nietzsche, atreveu-se a viver perigosamente. A essência da humildade é a coragem. E ele fez da sua coragem a meta da sua jornada. Amaury era uma figura admirável. Sei que ninguém é substituível,
Claro, ninguém é substituível, mas um outro Amaury Mascaro Nascimento talvez demore uns 100 anos. Talvez. Quando o nosso coração estiver triste por contas do caminho que muitos tentam imprimir ao nosso direito do trabalho, lembremos-nos de Amaury Mascaro, que não só nos legou tão maravilhosa história cheia de ensinamentos, mas também nos deu um exemplo pessoal que nos inspira, marcado por um compromisso inabalável de evolução do direito laboral, colocando sempre o homem no centro. E tudo isso permitiu que ele cumprisse seu papel com excelência, sem buscar glória ou reconhecimento para si mesmo. Amaury dedicou seu precioso tempo ao estudo sistemático e teórico do fenômeno jurídico, buscando a compreensão de suas estruturas, fundamentos e diálogos com outras áreas da ciência. E nesse ponto cabe bem uma pergunta. Amaury foi um jurista? A resposta a esta pergunta é o seguinte: Amaury não foi apenas um jurista, mas sim um cientista do nosso direito. Em uma entrevista histórica concedida à Secretaria de Comunicação deste tribunal, na tarde em que recebera aquela homenagem do plenário, e passou aqui no início dessa cerimônia, ele afirma de modo muito sereno, olha só o que Amaury fala: eu posso dizer que a minha vida é dividida em duas partes, em casa com a família e o tempo que sobra com o direito do trabalho. Impactante. A história e a experiência adquirida e posta em circulação durante muitas décadas, com seu capital de caráter duplicado, dão um testemunho que marcou época no nosso dia de trabalho, como um dos maiores talentos jurídicos laborais que o Brasil já produziu. A Justiça do Trabalho, que opera, instrumentaliza o direito laboral, observa a formação de densas nuvens no horizonte próximo, e com serenidade atravessa um momento de muita turbulência. O professor Amaury, com a sua capacidade de observação e a sua vocação extraordinária para a propulsão do direito social, faz muita falta nesse momento. Muita falta. Nos mostraria os sinais característicos do nosso tempo e nos conduziria com segurança e entusiasmo para atravessarmos, pouco a pouco, esses caminhos atribulados, fruto dos espinhos do egoísmo momentâneo que sufocam o verdadeiro crescimento das relações de trabalho em nosso país. Se hoje pudéssemos perguntar a ele o que poderíamos dizer à sociedade sobre o momento, eu fico imaginando que ele nos diria, no seu jeito Amaury de ser: preciso dizer a todos vocês que todo trabalho de valor social é trabalho honrado, e o direito do trabalho é um instrumento de civilização. E para que isso valha e se concretize, a justiça do trabalho é indispensável. Amaury foi um bom homem durante toda a jornada da vida e deixou sua marca em todos nós. 11 anos são já passados desde que partiu. Era o dia 24 de junho de 2014, mas ele continua vivo, e muito vivo. Esta é a realidade, e este momento revela isso. Tenho a exata sensação de que esse auditório, o juiz Amaury Mascaro Nascimento, não será mais o mesmo a partir de hoje. Tenho para mim que em todas as vezes que eu pisar nesse chão desse auditório, terei presente uma mensagem bíblica, meio que dizendo: Valdir, retire suas sandálias para pisar nesse solo, pois ele é sagrado. Em verdade, preparemos aqui para o grande magistrado, professor e advogado uma morada, aclopada aos nossos corações. É o momento de terminar. Eu não posso fazê-lo sem antes agradecer a todos que trabalharam muito para que esse auditório fosse entregue neste momento e nessas condições. Foram muitas secretarias, muitas pessoas. Primeiro, o gabinete da presidência. Em segundo, a diretoria-geral do próprio tribunal. O comitê de gestão documental e memória do TRT2. A secretaria de comunicação do tribunal.
o setor de cerimonial, a Secretaria de Segurança Institucional e um destaque, quero fazer um destaque aqui, me permitam, o servidor Eduardo dos Santos Rocha. Onde está o Eduardo? Eduardo? Está ali, ó. Eduardo, fica em pé aí. Esse moço cuidou de tudo, trabalhou muito, incansavelmente. Ele é da Coordenadoria de Gestão Documental e Memória do TRT. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado pelo seu empenho. Muito obrigado a todos que trabalharam para que fosse possível realizar este momento, que trabalharam direto ou indiretamente. Sou muito agradecido. Em definitivo, precisamos terminar e como fazê-lo. Estava pensando como fazê-lo. Pensei muito o que dizer e, finalmente, ao entregar esse auditório, lembrei-me de um importante filme que, em pleno 1967, emocionou muita gente e que, mais à frente, mexeu demais comigo. Um professor dedicado transforma a vida dos alunos de uma escola barra pesada em Londres e que, ao final, recebe homenagens, revelando a importância do ensino. O ator que protagonizou o filme chamava-se Sidney Poitier, um dos melhores atores de todos os tempos. Portanto, às 18 horas e 28 minutos do dia 19 de agosto do ano de 2025, aqui no primeiro subsolo do Fórum Trabalhista Rui Barbosa, em São Paulo, segunda região da Justiça do Trabalho, com a presença de todas as senhoras e senhores, entregue-se esse auditório o insígnio nome: Auditório Juiz Amaury Mascaro Nascimento, para a eternidade. Ao mestre com carinho. Ao encerrar, então, esta memorável cerimônia de inauguração, o senhor presidente agradece mais uma vez a presença de todos e todas e convida para um coquetel que será oferecido no saguão deste auditório. Desejamos a todos um excelente início de noite. Obrigada.